Capítulo 12. O mandato masculino na igreja. Quando Neemias foi a Jerusalém para supervisionar a reconstrução de suas muralhas, a cidade encontrava-se em uma situação que muitos consideravam sem solução. E para agravar a situação, ainda havia inimigos à espreita, à espera de uma oportunidade qualquer para atacar e derrubar o que Israel estava tentando construir. À luz desses dois desafios, Neemias comandou os homens em dois tipos de tarefas, conforme indicado no livro que leva seu nome. Metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Neemias 4,16. O que vemos aqui? Mais uma vez, o padrão de Gênesis 2,15, colocado por Deus, é cristalino. Os homens de Neemias cultivavam, trabalhando para construir as muralhas, e guardavam, montando guarda para proteger tanto os trabalhadores como o trabalho já realizado. Ao demonstrar o uso do mandato masculino coletivamente entre o povo de Deus, Neemias estabeleceu um precedente que vale até hoje. Dentro da igreja, os homens são chamados para cultivar e guardar a serviço de Deus. Ou seja, os homens cristãos devem trabalhar na igreja com a colher de pedreiro em uma mão, a espátula de jardinagem de Adão e a colher de pedreiro de Neemias complementadas pelas colheres de pedreiro de 1000 outras profissões e ocupações, e com a espada da verdade, que nunca muda realmente, na outra. Com o trabalho dos obreiros e sob a guarda de homens piedosos, a Igreja de Cristo cresce forte e permanece segura em sua missão de espalhar o Evangelho no mundo. Liderança masculina exclusiva. É necessário declarar de antemão que as posições com autoridade de liderança na Igreja do Novo Testamento devem ser exercidas apenas pelos homens. As mulheres podem e devem desempenhar papéis de destaque na igreja, pois uma igreja com uma forte presença masculina também terá uma forte beleza feminina. Mas as posições de autoridade, os papéis de ensinar e governar, são restritas aos homens. Quando nos convencemos da verdade e da autoridade da Escritura, e depois lemos as palavras simples do Novo Testamento, chegamos a essa conclusão fácil e naturalmente. Os ofícios de autoridade espiritual dentro da igreja são os dos presbíteros e diáconos. Os presbíteros supervisionam todos os assuntos da igreja, servindo especialmente ao seu bem-estar espiritual, enquanto os diáconos exercem autoridade sobre os interesses físicos da igreja e lideram no ministério das boas obras. As qualificações para presbíteros e diáconos são estabelecidas por Paulo em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, passagem em que as declarações específicas sobre gênero deixam bem claro que esses ofícios são destinados por Deus somente aos homens. Paulo declara o princípio geral da liderança masculina em 1 aos Coríntios 11, do 3 ao 9. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 aos Coríntios 11, 3 e do 8 ao 9. Esse princípio da liderança masculina também é aplicado especificamente ao exercício da autoridade de governo e do ensino na igreja. Paulo escreve a Timóteo: "E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio." 1 Timóteo 2,12. Mais uma vez, Paulo fundamenta esse ensinamento no desígnio de Deus na criação e também nos efeitos da queda. Além disso, o fato de Jesus haver nomeado apenas homens para o apostolado e de a igreja primitiva ter eleito apenas homens para o primeiro diaconato estabelece um precedente que não temos razão para deixar de lado. Em outras passagens do Novo Testamento, as mulheres são encorajadas ao ensino de crianças e de outras mulheres. Mas a mensagem fundamental sobre o ensino e o exercício da autoridade espiritual dentro da igreja como um todo é bastante clara. Esses papéis são reservados aos homens cristãos. E quando os homens deixam de assumir esses papéis com prazer e exercê-los de forma diligente, acabamos com igrejas feminizadas que podem rapidamente tornar-se infrutíferas e adoecidas por não serem conduzidas como Deus planejou. Preparado para o serviço. O que isso diz aos homens cristãos da igreja? Por um lado, diz que os homens devem encarar a fé com seriedade, de modo a se preparar para servir na liderança da igreja. Nem todos os homens podem ou devem servir como presbíteros ou diáconos, mas a igreja tem e sempre terá
uma profunda necessidade de contar com homens qualificados e piedosos para servir e liderar. Portanto, um homem cristão fiel deve preparar-se para servir desta maneira. Um homem que sente o chamado para o ministério cristão deve examinar de perto 1 Timóteo 3, do 2 ao 7, pois é ali que Paulo expõe de forma explícita as qualificações bíblicas para o ofício da igreja. A seguir, algumas frases-chave dessa passagem acompanhadas por minhas tentativas de desenvolver, enfatizar e aplicar. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ele deve trabalhar para assegurar que sua vida dê um bom testemunho sobre Cristo e sua igreja. Ele deve ser apto para ensinar. Ele deve assegurar-se de que é sólido na fé e capaz de transmiti-la a outras pessoas. Isso é tão necessário para a paternidade quanto para o presbiterato. Um bispo deve ser temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Ele deve crescer em piedade cristã, mostrando o fruto do Espírito e adquirindo controle sobre suas paixões. Um bispo deve ser inimigo de contendas, não avarento. Ele deve avançar em santificação para que os valores bíblicos de paz e contentamento sejam evidentes em sua vida. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Ele deve praticar a fé em sua casa e assim aprender a liderar na igreja. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Ele deve viver de modo a ter boas relações com os não cristãos e uma reputação de integridade. Hoje, nossas igrejas precisam de homens que cuidem da vida com esse tipo de propósito, esforçando-se para se preparar e crescer espiritualmente, para que estejam qualificados a servir como líderes no rebanho do Senhor Jesus. Todos são soldados, atletas, agricultores. Mas há algo mais que devemos notar nas sentenças bíblicas que listei acima. Ao olharmos as qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3 para o ofício da igreja, vemos o manual de um tipo de piedade a que todos os homens cristãos devem aspirar. Colocada diante de nós, há uma excelente agenda para qualquer cristão seguir: piedade pessoal, autocontrole, conhecimento da verdade e boa reputação, dentro e fora da igreja. Que bênção é levar uma vida assim! Quão incomum é hoje. Aqueles de nós que foram convertidos na idade adulta, como eu, lembram-se de quando essas coisas não podiam ser ditas sobre nós e nos regozijávamos com a obra de Cristo em nossas vidas para sua glória. De fato, Paulo chama cada homem cristão para ser um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. E a primeira batalha que enfrentamos na condição de crentes é contra nossos próprios hábitos pecaminosos e imaturidade espiritual. Paulo também nos compara a atletas treinando para a coroa de vitória e a agricultores diligentes que produzem uma boa colheita. A competição de nossas vidas é a da piedade, e o campo que primeiro aramos e plantamos é nosso próprio caráter e coração, por meio da devoção à palavra de Deus, da oração e de uma sincera aplicação da graça de Deus aos assuntos de nossas vidas. Os homens cristãos que ainda não foram chamados ao ofício formal da igreja nunca devem reclamar que não têm nada a fazer. Todos nós temos muito a fazer em nossos próprios corações e vidas, e a necessidade de homens bem qualificados para servir como líderes na igreja sempre é urgente e vital. Cultivar, edificadores da igreja. O chamado dos homens cristãos para trabalhar na igreja inclui as ideias de edificar e fortalecer o corpo dos crentes. Este é o primeiro aspecto do mandato masculino, a vocação para cultivar. Efésios 4, do 7 ao 16, nos dá o modelo do Novo Testamento para o crescimento da igreja, começando pelos dons que o Cristo ressuscitado e exaltado dá do céu ao seu povo, e a graça foi concedida a cada um de nós, escreve Paulo, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso levanta uma questão a qual os homens cristãos devem procurar responder. Que tipo específico de trabalho Cristo está me chamando para fazer na igreja, para o qual ele me deu dons espirituais particulares? As cartas do Novo Testamento listam dons como servir, ensinar, exortar, ajudar, generosidade, liderança, misericórdia e administração. Essas listas não devem ser lidas como se fossem formais ou esgotassem todas as possibilidades, mas sim como os tipos de coisas que Cristo nos prepara para fazer pelo poder do Espírito Santo.
Cada um de nós deve ter um senso de nossos dons espirituais e ocupar-se de usá-los no serviço da igreja, já que os dons foram dados pelo Senhor para o benefício de seu povo. Esteja disponível. Meu conselho para os novos crentes ou para homens que ainda não buscaram servir na igreja não é novidade nem algo difícil de seguir. É apenas este: esteja atento a qualquer necessidade que aparecer em relação a qual você tenha alguma habilidade e o desejo de assumir, e ofereça-se para satisfazê-la. Pouco depois de me converter, minha igreja anunciou um ministério de tutoria para os jovens do centro da cidade. Eu pensei que esse seria um ministério valioso no qual eu poderia servir razoavelmente bem, então perguntei se poderia me envolver. No fim das contas, servir nesse ministério foi um desafio que exigiu uma combinação de trabalho árduo e a graça de Deus. No entanto, o Senhor me abençoou grandemente nele. De fato, de maneiras importantes, a continuidade da minha vida de serviço ao Senhor foi construída sobre os dons e as habilidades que Ele revelou em mim quando me dispus a satisfazer essa necessidade. Mais tarde, quando lecionava em uma universidade, fui convidado a participar de estudos bíblicos evangelísticos para os alunos. Como isso combinava com um desejo que eu tinha de trabalhar pela salvação dos outros, eu me envolvi de bom grado. Em poucos anos, o Senhor me chamou para mudar minha carreira e servir a Ele em tempo integral como pregador. Minhas experiências estão longe de ser únicas. Com frequência, Deus nos chama e nos dirige dessa maneira. Na maioria das vezes, os dons espirituais são revelados não através de um teste de diagnóstico, mas da experiência de servir ao Senhor. Quanto mais cedo começarmos a servir onde há necessidade, mais cedo começaremos a aprender para onde o Senhor está nos conduzindo em nosso serviço a Ele. A centralidade do ensino. Mais adiante, em Efésios 4, Paulo diz que Deus tem um papel específico e importante para os mestres e líderes ordenados da igreja. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. O que todos esses ministros têm em comum? Seu trabalho concentra-se na comunicação da palavra de Deus. Hoje, porque os apóstolos e os profetas foram dados somente para a era apostólica anterior à escrita do Novo Testamento, os cristãos são especialmente guiados por pastores mestres, geralmente chamados pastores ou pregadores. Enquanto esses homens ministram a palavra de Deus para edificar os crentes, os próprios crentes se engajam no desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse ministério pode envolver muitas áreas, incluindo evangelismo pessoal, ensino em vários contextos, serviço como diácono ou presbítero, lidar com assuntos administrativos ou práticos, supervisionar as finanças da igreja e muito mais. Edificar o corpo de Cristo também inclui nosso ministério uns aos outros. Considere estas declarações todas envolvendo maneiras pelas quais ensinamos e lembramos mutuamente o que é verdade. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Assim como todos nós somos chamados a desempenhar o nosso papel na edificação da igreja corporativamente, somos todos chamados a edificar uns aos outros na fé. É aqui que o tipo de amizade masculina que discutimos no capítulo 11 desempenha um papel tão importante na igreja. Os homens cristãos precisam de amigos que possam fortalecer suas mãos em Deus, e eles precisam ser amigos assim para os outros. Através de sua palavra, Cristo provê tudo aquilo de que seu povo precisa. A pregação fiel e o ensino da poderosa, santa e vivificante palavra de Deus preparam os santos para a obra do ministério e edificam a igreja. Para descrever o resultado de tudo isso, Paulo conclui com palavras desafiadoras que falam do que estamos almejando juntos no ministério da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13.
conheça a palavra. Assim é a palavra de Deus, ensinada, ouvida, compreendida e aplicada pela graça de Deus, que realiza todo o progresso dentro de uma igreja. A partir disso, uma conclusão fica extremamente clara. Qualquer homem cristão que queira servir ao Senhor em qualquer papel e em qualquer nível deve começar dedicando-se à palavra de Deus. Um homem que é fraco na palavra de Deus será de pouca utilidade para o serviço, pois não podemos verdadeiramente servir a Deus de maneira eficaz por nosso próprio conhecimento e força. Mas a palavra de Deus desperta em nós a fé e a força espiritual necessárias para servir a Ele. A melhor forma de obter um conhecimento crescente das Escrituras é através de um estilo de vida de estudo e reflexão bíblicos diários. O Salmo 1 diz do homem bem-aventurado que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso fala de prosperidade espiritual, de modo que quando um homem dedicado à palavra de Deus torna-se forte para a obra do Senhor. O fato de o livro dos Salmos começar com essa declaração nos mostra que essa é a prioridade urgente para qualquer homem que deseja fortalecer-se no Senhor e ser útil à sua igreja. Quando nos preparamos para ser fortes na palavra, usando os dons que Cristo nos concedeu e ministrando uns aos outros em verdade e amor, edificamos juntos a igreja de Cristo. Portanto, os homens cristãos devem ser como os obreiros de Neemias que edificaram Jerusalém naquele tempo. Pedro diz que este é o trabalho do sacerdócio real de todos os crentes, chamados ao serviço por Jesus, através de seu sangue, a fim de exibir sua glória no mundo e fazer a obra de seu evangelho. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Tendo sido edificados juntos como uma casa por Cristo, agora nos unimos para edificar a casa de Cristo, a igreja, servindo da maneira como fomos capacitados e chamados. Guardar, protetores da igreja. Minha esposa lhe dirá que seus cultos favoritos são aqueles em que novos presbíteros ou diáconos são ordenados e instaurados. Ela sempre exulta quando um grupo de homens vai à frente para ordenar novos líderes da igreja pela imposição das mãos, à maneira apostólica. Quase sempre ela me diz em algum momento durante o dia: amo ver todos aqueles homens espirituais e piedosos que lideram nossa igreja. Isso me faz sentir mulher e me faz sentir segura na igreja. Quando minha esposa faz esses comentários, está experimentando o cumprimento da segunda parte do mandato masculino na igreja, a vocação para guardar. Não devemos apenas trabalhar pelo crescimento e a saúde da igreja, devemos também manter guarda pela segurança da igreja e de seu povo. Como os construtores de Neemias, alguns trabalhando e alguns guardando, e como Adão no jardim, chamado para empunhar tanto a colher do jardineiro como a espada do guerreiro, os homens cristãos são chamados para proteger a igreja, mesmo enquanto trabalham para edificá-la. E o que devemos proteger? Quando Paulo escreveu a Timóteo acerca da liderança da igreja, ordenou que os presbíteros protegessem a prática e a doutrina da igreja. Proteger a prática da igreja. A prática da igreja envolve não apenas suas atividades formais, como cultos de adoração, mas também a espiritualidade da igreja. Os homens da igreja devem erguer-se para garantir que as pessoas sejam tratadas como merecem e para procurar aqueles que foram deixados de fora ou estão abatidos. Quando uma influência destrutiva, como fofoca ou divisão, ameaça a igreja, os homens piedosos devem intervir para acabar com ela. Além disso, as tendências pecaminosas que predominam na sociedade secular não devem moldar a vida da igreja, e os homens espirituais são chamados para garantir isso. Dito de maneira simples, os homens piedosos são encarregados de salvaguardar a piedade da igreja. Essa responsabilidade começa com os presbíteros, mas se estende a todos os homens que estão ao lado deles para garantir que a igreja do Senhor obedeça à vontade do Senhor. Os homens piedosos devem garantir que a igreja seja um jardim seguro, um lugar onde as coisas de Deus são encorajadas a florescer e a verdade de Deus é mantida em fé. Proteger a doutrina da igreja. Os homens piedosos devem especialmente guardar a doutrina da igreja. Mais uma vez, todos os homens, mas em particular os presbíteros,
devem defender a verdade dessa maneira. Essa é mais uma afirmação da necessidade de o homem cristão estudar para se tornar firme na doutrina e para se conscientizar das atuais ameaças à verdade. Em nossa sociedade de hoje, isso inclui ataques liberais à Bíblia e deslealdades mundanas em relação ao que a Bíblia ensina. Se os líderes da igreja falham em sustentar essa doutrina, os homens piedosos da congregação devem reunir-se com eles para exortá-los a fazê-lo. Se os pastores e presbíteros não o fazem, os homens fiéis devem buscar meios legítimos de substituí-los por outros homens que sirvam fielmente ao Senhor. Em alguns casos, um homem pode precisar levar sua família para outra igreja. Não consigo imaginar como um homem cristão permitiria que sua família entrasse ou permanecesse em uma igreja que é fraca em doutrina, muito menos em uma com falsos ensinos. A doutrina deve ter prioridade acima de todos os assuntos de preferências pessoais ou estéticas. O estilo de música, o perfil das pessoas, o local de reunião, a arquitetura ou a personalidade do ministro, por exemplo, simplesmente não são tão importantes quanto se uma igreja está pregando e ensinando as escrituras fiel e corretamente. Jesus louvou a igreja em Éfeso por testar adequadamente seus mestres, Apocalipse 2:2, e criticou a igreja em Pérgamo por falhar em expulsar seus falsos mestres, Apocalipse 2:15. Judas 3 nos encoraja a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se não guardarmos o sagrado depósito da verdade, segundo Timóteo 1,14, nossos filhos e esposas sofrerão sob o cativeiro espiritual do erro e da mentira. A ordem que Deus deseja para a igreja local também inclui papéis ricos e valiosos para as mulheres. Nas igrejas saudáveis, supervisionadas por homens vigilantes, as mulheres podem dedicar-se a espalhar a beleza espiritual para a qual foram criadas e a nutrir a comunidade e os relacionamentos amorosos a que foram destinadas a se dedicar. Uma igreja forte e masculina também será uma igreja forte para a demonstração e a fecundidade de uma feminilidade piedosa. Uma igreja que é justamente dirigida por homens piedosos que conhecem e aplicam as verdades saudáveis da palavra de Deus é uma igreja segura, um lugar no qual as mulheres podem florescer na graça do Senhor. Por trás do andaime. Em uma celebração do aniversário de 350 anos da Confissão de Fé de Westminster, realizada na Abadia de Westminster, em Londres, há vários anos, o grande pregador escocês Eric Alexander falou sobre Paulo e os primeiros cristãos. Apesar da perseguição e da dificuldade, esses crentes se dedicaram a edificar igrejas locais. O pastor Alexander salientou que o conhecimento deles sobre o que Deus estava fazendo na história da igreja os compelira ao trabalho e injetar uma certeza em sua fé fraca, vacilante e pobre. Isso deu a muitos deles segurança em um mundo desesperadamente inseguro. O mesmo poderia ser dito acerca dos construtores guardas dos dias de Neemias, trabalhando tão arduamente em uma cidade que outros haviam dado como perdida, pois eles sabiam que isso fazia parte do projeto infalível de Deus para a salvação do mundo. O pastor Alexander destacou: se nosso viver tivesse uma mentalidade mais voltada para o céu, o mesmo poderia acontecer conosco. O pastor Alexander passou a fazer uma série de perguntas para nos estimular à reflexão sobre nossas próprias vidas. Ele perguntou: qual é a coisa realmente importante que está acontecendo no mundo em nossa geração? Onde os eventos realmente significativos estão em curso? Qual é a coisa mais importante? Onde você precisa procurar no mundo moderno para ver o evento mais significativo sob uma perspectiva divina? Onde está o foco da atividade de Deus na história? Como você responderia a essas perguntas? O que você identificaria como a grande obra que está ocorrendo em nosso mundo? A coisa mais interessante que demanda nossa atenção hoje. O pastor Alexander deu sua resposta. A coisa mais importante que acontece na história é o chamado, a redenção e o aperfeiçoamento do povo de Deus. Deus está edificando a igreja de Jesus Cristo. O resto da história é simplesmente um cenário que Deus constrói para esse propósito. Ele está chamando um povo. Ele os está aperfeiçoando. Ele os está transformando. O grande clímax da história virá quando Deus baixar a cortina deste mundo perdido e o Senhor Jesus Cristo chegar em sua infinita glória. O resto da história é simplesmente o andaime para a verdadeira obra. Por fim, o
O pastor Alexander mencionou que, na última vez que estivera em Londres, a abadia de Westminster estava coberta de andaimes enquanto os trabalhadores a limpavam e embelezavam. Não era possível ver sua verdadeira beleza, observou ele, mas era possível saber que algo de grande significado estava acontecendo por trás daquele andaime. Uma beleza majestosa estava prestes a ser revelada. A partir desta imagem, ele a aplicou às nossas vidas e à igreja. Chegará o dia em que Deus desmontará o andaime da história mundial. Você sabe para onde ele estará apontando quando disser a toda a criação: "Eis aqui minha obra-prima"? Ele estará apontando para a igreja de Jesus Cristo. À frente disso tudo estará o próprio Senhor Jesus, que virá e dirá: "Eis-me aqui e os filhos que me deste, aperfeiçoados na beleza da santidade". Esse é o dia para o qual estamos trabalhando agora como homens na igreja. Em tempos passados, os israelitas, sob Neemias, ofereceram-se para reconstruir a grande cidade de Jerusalém, a qual um dia Jesus viria como o Salvador do mundo. Mais tarde, partindo da mesma cidade, Paulo e os outros cristãos primitivos enfrentaram a hostilidade do Império Romano com o poder da verdade e do amor, enquanto edificavam as primeiras igrejas cristãs e guardavam o depósito da verdade salvadora de Deus. Agora é a nossa hora. E como Neemias, Paulo e aqueles que trabalharam com eles, devemos fixar nossos olhos no dia para o qual todo o nosso trabalho é direcionado, o dia em que nós mesmos seremos ressuscitados em glória e Deus manifestará plenamente seu esplendor em seu povo. Se vivermos para este dia agora, isso nos fortalecerá para o trabalho de edificar a Igreja de Cristo juntos, em seu nome e por seu poder, lutando com todas as nossas forças para proteger o Evangelho, que traz a única esperança de salvação a um mundo perdido em pecado. Questões para reflexão e discussão. Está claro o ensinamento da Bíblia sobre liderança exclusivamente masculina em posições de ensino e autoridade? A adesão a esse requisito faz diferença real na vida de uma igreja? De que maneiras esse requisito pode ser abusado? De que maneiras ignorá-lo pode ser prejudicial? Mesmo que você não tenha sido chamado para servir como presbítero ou diácono, como os requisitos bíblicos para esses ofícios se aplicam à sua vida como homem cristão? Como essas diretrizes podem servir para orientar seu crescimento espiritual? Você acredita que Deus lhe deu dons espirituais específicos que devem ser usados na igreja? Em caso positivo, quais são eles e como você os usa? Se você está incerto sobre seus dons, como acha que pode aprender quais são eles? De que maneira os homens cristãos não ordenados desempenham um papel relevante ao lado dos presbíteros e diáconos? Você acha que sua piedade importa para a sua igreja? Como você pode mostrar liderança como um homem cristão, quer você seja ordenado ou não? E por último, você se considera sadio na fé? Em caso negativo, como pode proteger sua família e igreja contra o erro? Quais medidas você deve tomar para garantir o conhecimento dessa doutrina? Se você se considera sadio na fé, o que pode fazer para continuar crescendo em seu conhecimento e usá-lo para beneficiar a igreja?